Mais uma vez, muito boa tarde. O meu nome é Ricardo Ramos. Eu sou técnico de Solid Edge da CADFlow. Nós vamos falar hoje um bocadinho sobre Generative Design. Generative Design, uma ferramenta relativamente nova no Solid Edge, e nós já vamos ver a seguir então para que é que serve o Generative Design. O Generative Design é um método de criação de modelos otimizados. Também pode ser designado por otimização topológica. Vocês podem procurar por ambos os termos, ou encontrar muita informação na internet sobre cada um destes termos. É exatamente a mesma coisa, são apenas formas diferentes de nomear a mesma aplicação. É um processo que permite então criar peças com formas mais eficientes. E quais são os objetivos então desta ferramenta? O objetivo principal da tecnologia é projetar modelos mais fortes, suficientemente capazes de suportar as tensões a que vão ser sujeitos, mas ainda assim leves, de forma a economizar o custo do material. E nós, nesta imagem que temos aqui do nosso lado direito, conseguimos ver então esta otimização, ou seja, nós temos uma peça em bruto e depois esta peça foi sofrendo iterações de forma a que ela ficasse mais leve. Ok? Então, os objetivos são, essencialmente, minimizar a massa, garantir o desempenho mecânico, nunca comprometendo o desempenho mecânico dos nossos conjuntos, reduzindo o consumo de matéria-prima e reduzindo dessa forma também o impacto ambiental. E aqui depois podíamos enquadrar outras coisas ou outros objetivos, mas no fundo podemos resumir a estes quatro aos três primeiros, aos três iniciais, são aqueles mais fortes, depois todos os outros acabam por ser um, tópicos suplementares, todos estes, digamos assim. Então, como é que esta ferramenta pode ser aplicada? Ele baseia-se no CAD tradicional, ou seja, eu, no fundo, eu não tenho de desenhar aquelas formas complexas, eu tenho de desenhar uma peça relativamente banal e com geometrias simples, quanto mais simples melhor até, digamos assim. E depois de eu desenhar essa peça, então são aplicados cálculos e iterações computacionais de forma a entender ou a perceber em que zonas é que eu posso remover material. E nós aqui nesta imagem do lado direito, mais uma vez, temos um bom exemplo daquilo que era a minha geometria inicial e aquilo que é a minha geometria final, ou seja, a sobreposição de ambas. No Solid Edge também podemos fazer esta sobreposição e ver, e ver então as diferenças entre o inicial, ou seja, os parâmetros iniciais, a minha peça inicial, e depois o resultado final da aplicação do Generative Design. Em termos de resultados, são esperados geometrias mais orgânicas, ou seja, normalmente a diferença entre a peça inicial e a peça final, nós vamos ter numa peça final uma geometria mais orgânica, mais parecida com aquilo que também nós vemos na natureza, ou seja, a natureza também se adapta ao meio ambiente de forma a otimizar todo o meio, não é? E então também as geometrias parecidas as geometrias que nós vamos obter a partir desta tecnologia são muito parecidas com aquelas que também nós temos no meio ambiente. Nós vamos ter modelos mais leves e otimizados e vamos ter modelos em malha. Normalmente estes modelos podem ser utilizados para impressão 3D. Também no Solid Edge temos a possibilidade de dizer qual é que é a tecnologia em que vai ser produzida e podemos já também criar modelos que sejam também otimizados para maquinação, ok? Ou produção subtrativa. Mas na generalidade dos casos estamos aqui a ver modelos para a tecnologia aditiva, ou seja, impressão 3D. Nós temos aqui alguns exemplos. Estes dois exemplos são apenas de peça única.
mas nós podemos também transformar pequenos conjuntos numa única peça de generative design. Podemos fazer essa transformação. As vantagens de utilizar o Generative Design do Solid Edge são que esta ferramenta é integrada no próprio Solid Edge, ou seja, não é uma ferramenta à parte, vocês não têm que fazer exportação e importação de dados e vocês podem fazer alterações no vosso modelo e voltar a fazer cálculos. O método de utilização é simples e intuitivo. Um, Podem fazer múltiplas análises também, com parâmetros diferentes e comparar os modelos finais. Vocês vão ter depois resultados finais e podemos comparar esses resultados para ver qual é que é o objeto que mais se adequa às nossas necessidades. E também temos capacidade de controlar vários tipos de forças e constrangimentos dentro do mesmo estudo. Vocês podem fazer, tal e qual como no Solid Edge, podem fazer o suppress e o unsuppress de features, vamos dizer assim. Aqui na parte depois do Generative Design, no separador de Generative Design, também vocês podem fazer o suppress e o unsuppress de constrangimentos e de forças. Já vamos ver que temos vários tipos para cada um dos casos na nossa análise depois final. Também em termos de vantagens, a possibilidade também temos possibilidade de definir regras segundo o método de fabrico. Como eu disse, nós já podemos aqui nos Manufacturing Settings dizer se vamos tratar de uma tecnologia subtrativa e dizer qual é que é o eixo onde vai ser feita a subtração, de forma a que não haja zonas negativas e que nós possamos então fazer a maquinação do nosso objeto resultado do Generative Design. Podemos evitar a criação de vazios ocos ou voids. No Solid Edge este é designado como void. Nós podemos fazer uma análise e dizer para evitar que a peça tenha ocos, porque podemos estar a utilizar uma tecnologia, por exemplo, de adição, em que preencha os ocos com pó solto, seja se for sinterização a laser, possa preencher e ficar todo aquele oco fique com pó e assim nós evitamos que isso aconteça. Ok? Também podemos definir agora nesta última versão do Solid Edge do Generative Design do Solid Edge 2020, podemos definir um fator de segurança para cada estudo. Ou seja, nós vamos aplicar forças, a peça tem sempre uma tensão de cedência segundo o material e nós podemos controlar o resultado final em função de um fator de segurança para o estudo. Podemos também fazer o controle do spread e este spread é o latice, ou seja, de que forma é que a minha peça vai ser o resultado final. Nós temos aqui 3 imagens, são 3 resultados com as mesmas condições e eu só altero o spread. Ou seja, se eu quero uma peça mais monobloco ou uma peça mais em formato rendilhado, digamos assim, entreliça, vá. E aqui nós temos o controlo então desta, hum, desta, deste aspecto final do nosso objeto. Não está aqui também nestas vantagens, mas eu já disse há pouco, que é a possibilidade de fazer a transformação de vários modelos num único, ou um conjunto de peças numa única peça de Generative Design. Nós podemos transformar, em vez de trabalharmos só peça para peça, podemos ter um subconjunto e transformar esse subconjunto todo numa única peça de Generative Design. Ia perguntar se alguém tem alguma questão a fazer até aqui, até esta parte da apresentação. Se tiver alguma questão, como eu disse, pode colocá-la na janela de chat e eu vou aguardar só um minuto para que possam aparecer questões, se alguém tiver alguma questão, para que depois possa avançar também para a parte de demonstração.
Ok. Uh, há alguém aqui que faz uma questão. Se estas funcionalidades estão disponíveis na versão Foundation. Não. O Generative Design só está disponível a partir da versão Classic. A versão Classic e Premium já tem as ferramentas de Generative Design, embora exista também uma licença para esta, hum, para esta ferramenta, que é a versão Pro do Generative Design, que é uma licença à parte e que possibilita fazer algumas coisas que não é possível fazer na versão clássica e premium do Solid Edge, como por exemplo exportar a malha. Ok? Isso é uma das coisas que só vem disponível na Pro. Os constrangimentos também, a versão Pro traz mais algumas opções de constrangimento e também a possibilidade de aplicar outro tipo de forças. Vem nessa versão Pro do Generative Design. Mas as ferramentas, ou esta ferramenta de Generative Design, este bundle já vem disponível a partir da versão Classic. Ok, aqui há alguém a perguntar se o processo de fabrico inclui injeção na escolha do processo de fabrico. Eu, no fundo, não digo qual é que é o método em si. Eu digo qual é que é o eixo em que a peça vai ser fabricada. E tendo em conta, por exemplo, alguns parâmetros como a criação de voids, a não criação de voids e assim, eu posso especificar, pode também dar para injeção. Embora nós estamos aqui a falar de peças que podem ter espessuras muito variadas. Porque nós já vamos ver o exemplo, elas podem ter espessuras variadas, mas o resultado final, em alguns casos, pode funcionar para injeção dependendo dos parâmetros que eu utilizo. Mas respondendo à questão de uma forma mais concreta, eu não defino qual é que é o tipo de fabrico em si. Eu digo qual é que é o parâmetro ou o eixo em que vai ser fabricado e dessa forma ele evita a criação de zonas negativas, lá, digamos assim. Também pode ser uma solução para a parte da injeção ou fundição. Ok, não havendo mais questões, vou passar aqui para o Solid Edge. Eu vou abrir aqui algumas peças que já tenho aqui criadas, alguns exemplos. Vamos ver este pequeno exemplo. Como eu disse, eu vou fazer exemplos relativamente simples. Uh, este método de fabrico tem sempre a demora do tempo de cálculo, ou seja, vai ter sempre algum tempo de cálculo até a obtenção do resultado final. É uma simulação, no fundo, por isso tem sempre esse tempo pendente. E aqui vamos utilizar algumas peças relativamente simples e também minimizar o tempo de cálculo para conseguirmos ter alguns resultados para vocês verem de que forma é que podem aplicar. Em primeiro lugar, vocês, dentro do Solid Edge, vão ter então um separador para Generative Design. Todas as ferramentas deste separador vão estar desligadas até que vocês criem um estudo. Elas só vão aparecer ativas depois de criar um estudo. Se vocês já tivessem algum material aplicado à peça, esse material iria ser contabilizado. Senão vocês têm aqui a tabela de materiais para poderem aplicar qualquer um dos outros materiais. Vamos utilizar aqui este aço inox, porque como isto é feito com base numa simulação, a peça tem de ter sempre um material aplicado. Pois o que é que nós temos? Em termos de ferramenta, a forma de utilização é bastante simples. Vamos identificar quais é que são então os objetos que vão ser analisados, e aqui tenho o design space, ou seja, vou dizer qual é que é o volume que vai ser utilizado como volume para otimização. Tenho o volume selecionado, vamos validar. Depois, nós não vamos ver para já esta opção, mas se eu tivesse alguma região que quisesse que se mantivesse normal, eu utilizava aqui o Preserve Region. Neste caso, vamos aplicar aqui uma força. Vamos dizer
qual é que é o ponto de aplicação. Posso selecionar uma face ou uma feature, neste caso. Vamos selecionar aqui, por exemplo, esta face deste furo. Aqui ficou normal a face, eu posso dizer que é ao longo de um vetor e posso escolher, por exemplo, este vetor, ou posso alterar aqui com estas setinhas, posso alterar o vetor da minha força, ok? Depois de escolher o vetor da força, tem de indicar qual é que é o valor. Neste caso vamos pôr aqui uma força de 500 newtons. E indicar qual é que é o offset, ou seja, vai haver uma preservação de uma região, quando eu aplico essa força, vai haver sempre uma preservação de uma região que vai ficar demarcada com esta área roxo. Ou seja, esta região não vai sofrer alterações, porque se há aqui uma força aplicada pode ser a partir de um veio, pode ser outra coisa qualquer, e então eu não quero que esta força, esta região sofra alterações. Depois disto, podia também, tenho aqui a opção para aplicar pressões, torques e gravidade. Podemos aplicar a gravidade ao nosso modelo, tenho aqui logo o valor da gravidade. Em termos de unidades, vocês se quiserem podem alterar estas unidades. Como é que podem fazer isto? Podem fazer aqui a partir das nossas opções. Isto é, é a opção normal do Solid Edge. Podem ir aqui à janela de opções, deixa-me só colocar aqui. Então tem aqui nas unidades, podem andar aqui para baixo e controlar aqui as unidades, por exemplo, da força, está em millinewtons. Eu coloquei o N para passar para newtons, mas eu podia definir logo aqui para ser em newtons, apply, ok. E se vocês vierem aqui depois à vossa força, já têm a força com as unidades em newtons, e aqui depois também todas as outras unidades vocês podiam fazer isso. Todos os resultados do vosso estudo de Generative Design vão aparecer aqui nesta border bar. Ela pode não estar visível. E se quiserem colocá-la visível, basta carregar aqui neste ícone e ativá-la. Ela está aqui, basta ir a uma ou outra border bar, picar naquela setinha para baixo e ativar aqui a opção de Generative Design. O pin para ela ficar fixa, isso vocês já sabem, acredito, acho eu, ou penso eu, e todas as opções que eu vou fazendo em termos de simulação vão ficando aqui. Tenho a minha força aplicada já, tenho a gravidade aplicada e agora vou dar-lhe os meus pontos de fixação e vou dizer que vai ser fixo nesta circunferência e vamos dizer aqui que é com um offset de 8 milímetros. Ok? Mais uma vez ele marca as regiões que vão ser preservadas e depois temos então o tal controle dos Manufacturing Settings, onde eu vou controlar o Supreme, ou seja, se quer a peça mais monobloco ou mais rendilhada, nós podemos dar aqui um 30%, ou ir aqui até aos 30%, por exemplo. Depois os tais voids ou as regiões fechadas, se eu quiser evitar que elas sejam criadas, também posso ativar aqui a opção e tenho aqui também as outras opções para controlar então a preservação de eixo e aqui em termos de extrusão, qual é que é o eixo de extrusão e com esta opção é que eu defino, por exemplo, se quero fazer uma peça por maquinação. Ok? Eu defino, por exemplo, que o eixo Z vai ser o meu eixo de extrusão ou o meu eixo de maquinação e aqui ele vai fazer uma peça de forma a não ter negativos nessa zona. Ok? Vamos fazer ok. Vamos passar aqui para a parte do Generative e aqui então eu vou dizer qual é que é a qualidade do meu estudo. Como eu disse, eu aqui tenho logo uma previsão aproximada de quanto é que vai ser o tempo de estudo. Eu alterando aqui em termos de qualidade posso ter estudos a demorar, neste caso para esta peça, quase 4 horas. Eu vou fazer aqui um estudo bastante simples, por exemplo aqui o nível 5, mais ou menos aproximado 1 minuto, e aqui depois eu controlo então qual é que é a redução de massa que eu quero fazer à peça, se eu quiser fazer por redução de massa ou por fator de segurança. Esta opção também é nova para a versão Solid Edge 2020. Eu podia controlar não a redução da massa, mas o fator de segurança. Com o controle do fator de segurança, normalmente o cálculo vai demorar um bocadinho mais, por isso vamos fazer só
com base aqui na redução de massa de 40%, fazemos generative e vamos ter aqui então então o cálculo. Guardar só alguns segundos. Deixar, se alguém quiser fazer alguma questão que queiram fazer, podem fazê-lo agora, enquanto estamos a aguardar aqui que faça aqui o cálculo. Ok, aqui temos o nosso resultado final. Da nossa peça. Associado ao resultado final vem sempre uma janelinha de informação do processo. Esta janela indica, por exemplo, se houve algum problema em termos de criação ou se há necessidade de avaliar normalmente ou se avaliar a peça ou assim. Nós podemos ver aqui o resultado, temos aqui o resultado para esta simulação. Podíamos escolher ou outro tipo de parâmetros, outras forças, outros resultados e depois também podemos aqui ativar aqui o Show Stress para nós vermos a distribuição de carga ao longo da nossa peça. Temos uma distribuição mais uniforme, só não vamos ter mais tão uniforme nas zonas que eu defini como sendo constantes, mas ao longo da peça a distribuição vai acabar por ser um bocadinho mais uniforme do que se tivesse a peça criada normalmente. É sempre criado depois, no fim, o meu sólido de malha e eu posso ativar o meu sólido original e posso ver as diferenças para cada um deles. Os resultados vão ser sempre guardados aqui na vossa peça. Vocês, se quiserem, depois podem exportar estes resultados. Quem tiver a versão Pro do Generative Design, depois pode exportar estes resultados em termos de malha. Ou então utilizar a peça que é visível, a malha que é visível, para fazer outro tipo, ou para ajustar o tamanho da nossa peça. Vamos ver aqui só mais um exemplo. Então vamos abrir aqui só mais esta peça. Em termos de aplicação, vamos fazer o estudo. Neste caso já tenho um material aplicado, ele já aparece ali. Se eu criar o estudo, posso dizer qual é que é o objetivo, o objeto de análise, e aqui posso então indicar a única diferença que eu vou fazer é quais é que são as zonas a preservar. Vou dizer que vou preservar esta região com 10 milímetros. Okay? E ele faz-me um offset a 10 milímetros daquela face e toda aquela face vai se manter constante e posso ainda fazer também a preservação desta região aqui interna, por exemplo, destas faces. E vamos preservar esta região, por exemplo, a 5 milímetros. E depois vamos aplicar, neste caso não vamos pôr uma força, vamos aplicar uma pressão nesta face. Vamos pôr aqui 10 kPa. Com o offset, vamos mudar aqui o offset de 3,5 para 10. Podemos sempre alterar os parâmetros. E vamos dar aqui os pontos de fixação. Vão ser estas duas faces cilíndricas. E mais uma vez, também indicar qual é que é o offset em termos de fixação, ou seja, de zona constante. Depois disto, controlar então os manufacturing settings. E agora podemos aqui dizer então que a minha extrusão pode ser em Z, positivo ou negativo. Vamos dizer para impedir a criação de... vamos fazer isso mais à frente. Para já vamos ativar aqui, por exemplo, o spread a 30%. Vamos fazer OK. E aqui no Generative vamos fazer uma redução de massa de 30%. Um estudo a 50%. Nós temos logo o valor de qual é que é a massa original e o target final.
o tempo de estudo mais ou menos aproximado, é sempre aproximado, e vamos fazer o cálculo. Ok, enquanto calcula, vamos só voltar aqui, até já temos um resultado, ok? Isto seria o resultado para esta peça, desta forma, mas eu posso calcular, por exemplo, se alterar aqui os meus manufacturing settings, posso fazer a alteração, por exemplo, o spread em vez de ser a 30%, se for a 80%, para a mesma peça com as mesmas condições, podemos verificar qual é que é o resultado final. Enquanto calcula, vamos só voltar aqui num instante ao meu PowerPoint, então, para falar, fazer um breve resumo de como é que é então a utilização do nosso Generative Design. Nós temos sempre de iniciar o estudo, indicar qual é que é o modelo-alvo de otimização. Nós já vimos que podemos indicar um ou vários modelos. Temos então uma ferramenta para preservar regiões, ou seja, dizer que regiões são constantes e não sofrem alterações em função da nossa simulação ou do nosso cálculo, e também aplicar forças e constrangimentos. Temos várias opções para isso. Então, vocês também podem ver aqui do lado direito, tem aqui as várias opções para aplicar forças e constrangimentos. Depois, dentro dos Manufacturing Settings, nós podemos controlar então o speed, ou seja, nós temos aqui uma peça em que o valor de speed é menor e aqui para o mesmo cálculo, com as mesmas condições, o speed maior, ou seja, vamos ter uma peça menos em bloco e vamos ter um aspecto mais treliço ou com mais ramificações. À medida que aumentamos o speed, também vamos ter o controle dessas opções. Também podemos controlar a redução de massa ou então o fator de segurança para os nossos cálculos. E ainda podemos ver no fim quais é que são as tensões que estão aplicadas ao meu objeto, verificar qual é que é a distribuição de tensão no meu objeto. Temos todas estas opções. Vamos voltar só aqui ao Solid Edge. Eu penso que ele já calculou, ok? E aqui tenho então a peça alterando ali, em vez de ficar um bloco sólido, já tenho aqui algumas aberturas na minha peça, porque alterei ali o spread. Em função das cargas e das forças que vocês forem aplicando, vocês uh, podem ver as alterações, podem copiar estudos e gravar novos estudos, e assim podem comparar também as várias peças segundo os vários estudos. Como é óbvio, quanto menos material vocês utilizarem, menor o peso, menor o consumo e menor o custo também associado ao material, não é? Não sei se têm alguma questão que queiram fazer. Está alguém a perguntar-me se é possível saber quando foi a redução de peso ou do material. Sim, é possível saber. Vocês aqui dentro do Generative têm logo qual é que é o target em termos de massa, e vocês podem também exportar estes relatórios. Vocês têm forma também de exportar esta informação para saber quanto é que é a redução.
Está aqui alguém a perguntar-me se o software consegue lidar com materiais anisotrópicos, ou seja, que tenham uma orientação, que não tenham a mesma resistência segundo as várias orientações. Eu penso que não. Teria que ser uma simulação. Eu, eu posso dizer qual é que é a direção de extrusão do material, mas eu não tenho a certeza, mas posso. Eu não consigo saber quem é que é esta pessoa que está a fazer esta questão, mas se quiser enviar um e-mail com a questão, eu posso tentar saber se realmente ele tem em consideração materiais anisotrópicos. Mas julgo que não. Mas não tenho a certeza. Se me puder enviar um e-mail com a questão, eu depois posso tentar responder a posteriori. É possível que consiga fazer com a versão Pro, mas teríamos que ver. Ok? Não havendo mais questões, daria como terminado o nosso webinar. Eu agradeço a vossa participação, a todos vocês. Espero que tenham ajudado a esclarecer algumas dúvidas, este webinar tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação à utilização do Generative Design e também quais são ou o que é ao certo esta ferramenta. Podia haver algumas pessoas, como é uma tecnologia relativamente recente, podia haver algumas dúvidas em relação à própria ferramenta ou à própria tecnologia. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar para solidedge.catflow.pt, pode colocar as vossas questões. Eu ia só pedir-vos mais 2 minutos para responderem a um breve questionário. Eu vou colocar o link do acesso ao questionário na janela de chat. Pedia-vos que entrassem então no, abrissem esse link e respondessem ao questionário relativamente aqui ao nosso webinar. Alguém que tenha algum interesse em fazer ou em falar de outros assuntos, em haver webinars a falar de outros assuntos, pode também fazer essas questões, pode fazer essas sugestões no documento, na tal avaliação do webinar. Em relação ao webinar, ele vai estar disponível também nas nossas plataformas, no YouTube, também vai ser divulgado a gravação, por isso se alguém quiser repetir ou rever alguma coisa do webinar, também pode ver através do YouTube. Na próxima semana vamos disponibilizar a gravação. Vou dar então por terminado o nosso webinar sobre Generative Design. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação e até uma próxima.